Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula conteúdo para o sétimo ano. A gente vai resolver hoje exercícios que envolvem o cálculo do volume de blocos retangulares. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar nossa aula. Primeira questão, olha o que fala aí. Um bloco de cimento possui 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de altura e 10 centímetros de largura. E o interior dele é maciço. A pergunta que nós vamos fazer: qual o volume de cimento usado na construção do bloco? Gente, vamos lá. A quantidade de cimento que eu usei vai ser equivalente justamente ao que nós chamamos de volume desse bloco, que é uma unidade associada, né, à sua ocupação. Então, como é que a gente calcula o volume, né, de um bloco retangular? Bom, um bloco retangular, a ele vão ser associadas três medidas: o comprimento da base, a largura da base e a altura ou a espessura, né, desse bloco. O volume de um bloco retangular é simplesmente calculado através do produto dessas três dimensões. Isso quer dizer, gente, que o volume desse bloco aí vai ser 40 multiplicado por 30 multiplicado por 10, certinho? Por quê? Porque como eu estou diante de um bloco retangular, eu sei que o volume é dado pelo produto das três dimensões. 40 multiplicado por 30 multiplicado por 10 dá 12.000 centímetros cúbicos. Então esse seria o volume dessa medida. Note que a unidade de medida para volume, nesse caso aí, é o centímetro cúbico, está elevado ao cubo. Toda vez que nós formos representar a medida de volume, nós temos o valor numérico, nós temos a unidade de medida, que é a unidade de comprimento, né, do comprimento, largura e altura, que elas três vão estar na mesma medida, só que elevado ao cubo, porque esse cubo indica volume. Se fosse área, seria ao quadrado, e assim por diante, tá bom? Então vamos para o exercício 2. Olha o que fala aí o exercício 2. Uma piscina retangular, por segurança, possui uma região mais rasa destinada às crianças, conforme mostra a figura. Qual é o volume da piscina destinada aos adultos? Ou seja, se eu for encher completamente a piscina só para os adultos, a parte para os adultos, ia ter que quantidade de águas em litros, por exemplo, né? Então repare aí no desenho da nossa piscina. Note que eu posso decompor essa piscina em dois blocos retangulares. Aquele bloco que é destinado para as crianças e aquele bloco que é destinado para os adultos. Então perceba, na parte do bloco que é destinado para os adultos, nós temos um bloco retangular AD. Aí vamos identificar as medidas. Quem é o comprimento da base? Seria 12? Não, seria 12 menos 3, porque esses 3 metros à esquerda é da parte das crianças, certinho? Então, o comprimento seria 9 metros. Qual seria a largura da base? Seria 3 metros, né? Repare ali que a largura não se altera. E qual seria a profundidade? Nesse caso aqui, o nome altura vai ser trocado por profundidade, porque no contexto de uma piscina, não tem sentido eu falar em altura, mas sim em profundidade. Mas representa a mesma coisa, tá bom, gente? Imagine que eu tirasse essa piscina, né, e visualizasse ela normal mesmo, né, na superfície. Então seriam 2 metros de altura, 9 metros de comprimento de base e 3 metros de largura de base. Isso quer dizer que o volume dessa piscina vai ser dado por qual conta? Pelo produto das três dimensões. Então o volume vai ser 9 vezes 2 vezes 3. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 3, 54 metros cúbicos. Professor, eu não gosto de metro cúbico. Como é que seria isso aí em litros mesmo, né? Cada metro cúbico tem 1.000 litros. Em litro ia dar 54.000. Então a parte da piscina destinada para os adultos, quando completamente cheia, vai ter 54.000 litros de água, ou 54 metros cúbicos. Vamos ao exercício 3. Olha o que ele fala aí. A figura a seguir é um bloco retangular formado por cubinhos de mesma aresta. Se a aresta de cada cubinho mede 2 centímetros, qual é o volume do bloco retangular total?
Bom, então aqui nós temos o bloco retangular, certinho. Então vamos identificar quanto que vai ser a medida do comprimento da base, da largura da base e da altura. Vamos lá. Repare que no comprimento da base, quantos cubinhos formam, né, ali o comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8 cubinhos formam o comprimento da base, certinho? 8 vezes 2, 16, já que cada aresta mede 2. Então 16 metros de comprimento de base. Agora, quantos centímetros vai ter a largura? Quantos cubinhos formam a largura da base? 1, 2, 3, 4, 5. 5 multiplicado por 2 dá 10 centímetros. Então, a largura da base mede 10 centímetros. E quanto que seria a altura? 3 cubinhos formam a altura. Lembre-se, gente, que num cubo, todas as suas arestas, né, têm as mesmas medidas, ok? Então, a altura é formada por 3 arestas, que dá 6. Então, a altura seria 6. Então, como é que eu calculo o volume desse bloco aí? Multiplicando 16 por 10 por 6, que daria 960 centímetros cúbicos. Certinho? Então, vamos ao exercício 4. Um clube voltado para a terceira idade necessita fazer a manutenção de uma piscina com 2 metros de profundidade. As dimensões da piscina estão descritas na figura a seguir. Sabendo que ela está completamente cheia, qual será o volume total de água que deverá ser retirado para que a manutenção possa ser feita? Gente, se a piscina está completamente cheia, então esse volume corresponde à sua capacidade. Em outras palavras, note que a piscina ela é um bloco retangular. Então o volume dela, certo, que é dado pelo produto das 3 dimensões, corresponde à quantidade de água que eu posso encher completamente essa piscina. Essa quantidade de água que eu vou retirar, supondo que ela esteja cheia, é justamente o volume da piscina. Eu tenho um bloco retangular, conheço o comprimento da base, conheço a largura da base, conheço a sua profundidade, né, que é 2 metros. Então, como é que eu calculo o volume desse bloco? Simplesmente multiplicando as 3 medidas, certinho? 30 vezes 15 vezes 2, que vai dar, né, 900 metros cúbicos. Isso quer dizer que o volume dessa piscina em metro cúbico seria 900. Em litros, seria 900 mil litros de água que enche ela completamente. Note que é uma piscina muito grande, né? 30 metros de comprimento, 15 metros de largura e uma profundidade de 2 metros. Então vamos ao exercício 5. Uma caixa de água tem o formato de um bloco retangular com 4,8 metros de comprimento de base, 3,6 metros de largura e 2,5 metros de altura. Supondo que ela esteja completamente cheia, qual o volume de água dentro da caixa? Então vamos lá, gente. Nesse caso aí, a quantidade de água que vai ter dentro, né, dessa caixa de água vai ser equivalente ao seu volume, certinho? Não se esqueça que um líquido, né, ele ocupa a forma, né, de um recipiente. Então, se eu tenho um líquido dentro da caixa de água e essa caixa de água está cheia de água, então essa quantidade de água vai ser dada pelo volume da caixa. E aí a caixa ela tem um formato, né, de um bloco retangular, e aí você já sabe, você já aprendeu, né, que o volume é calculado pelo produto das suas 3 dimensões. Recapitulando, que dimensões são essas? Comprimento da base, largura da base e altura. Então, o volume vai ser 4,8 multiplicado por 3,6 multiplicado por 2,5, que dá 43,2 metros cúbicos. Professor, em litro daria quanto? Multiplica para 1.000, 43.200 litros de água, certinho? Então, finalizando por hoje, né? Nós hoje retomamos o conteúdo de cálculo de medida do volume de blocos retangulares através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido, assimilado bem o cálculo do volume de blocos retangulares. Não se esqueça, toda vez que você estiver diante de um problema que lhe pede para calcular o volume de um bloco retangular, uma caixinha, por exemplo, você simplesmente vai multiplicar as 3 dimensões, comprimento da base, largura da base e a altura.
Dependendo do contexto, a altura pode ser, por exemplo, a profundidade, mas o cálculo vai ser o mesmo, certinho? Então depois vai lá na plataforma da Secretaria Educ, assista essa aula novamente, refaça as questões e pratique bastante para você fixar bem o conteúdo. Bons estudos e fiquem com Deus!